Oficialmente maravilhoso dia. Tudo bem, mulherada? Muito obrigada por estarem aqui logo cedinho para nossa live, para nossa videoaula de hoje sobre marketing. Eu já coloquei aqui no chat o link do formulário do preenchimento da presença. Para quem assinar a presença hoje, vai receber o certificado dessa aula também. Da aula passada, eu consegui encerrar somente ontem, então daqui uns 15 dias úteis, mais ou menos, vocês vão receber da aula passada somente para quem preencheu a lista de presença. E para essa, quem assinar a lista de presença também vai receber o certificado sobre marketing. É, Pediram para eu colocar aqui novamente, claro, vou colocar aqui o link da lista de presença. É só preencher e enviar, fica tudo certo. É, Algumas pessoas não estão conseguindo entrar, então eu estou tentando dar um suporte aqui para que elas consigam assistir. De qualquer maneira, como a gente está gravando, ó, algumas pessoas estão falando que está desconectando sozinho. Não sei o que está acontecendo hoje com o Teams, para mim também deu algumas coisinhas, mas a gente vai tentando, não tem problema, porque a gente vai gravar, né? Estamos gravando e a gente tem o grupo como suporte, eu que atendo vocês, a gente vai tentando se virar aqui, tá bom? Então, primeiramente, parabéns por vocês estarem aqui comprometidas com os negócios de vocês, comprometida com o sucesso, com o conhecimento. E eu fico muito feliz em saber que essa mulherada linda realmente está buscando se aperfeiçoar, né? Porque uma estatística do Sebrae diz que o empreendedorismo feminino, principalmente para mulheres que são chefes, donas da família, né, chefes de família, está crescendo cada vez mais. Então, eu fico muito feliz em saber que a mulherada, além de cuidar da família, de cuidar da casa, está cuidando da economia brasileira, né? Isso é muito gostoso. Então, eu de fazer parte para contribuir com isso. Eu fico muito feliz e grata. Muito obrigada por vocês me darem essa oportunidade também de contribuir para o conhecimento de vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai falar de marketing, é um assunto que eu amo. Há alguns anos atrás, um pouquinho mais que uma década, talvez duas, eu comecei estudando marketing, tá? Tá todo mundo me ouvindo e me vendo bem? Ó, eu tô vendo que a Elisângela tá caindo, voltando toda hora aqui. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo? Tudo certo? Sim, Tá bom, vi algumas cabecinhas assim, muito legal. Então, marketing é um tema, uma área do conhecimento que eu sou apaixonada, né? E quando eu fiz a pós-graduação em neurociência e descobri que dava para unificar a neurociência com o marketing, ajudar nos negócios, o comportamento do consumidor, o como o seu público-alvo pensa, age, o como você persuadir para fazer com que o cliente entenda que o seu negócio, o seu serviço ou o seu produto é bom para ele, é muito legal, é um mundo maravilhoso. Então, eu sou apaixonada por marketing, neuromarketing, vocês vão ver que esse assunto para mim é muito fluido, tá bom? Então, para quem não me conhece, temos poucas novas aqui. Eu sou a Cintia Kelly, eu sou analista de negócios sênior do Sebrae Leste 2. Eu sou graduada em administração e marketing, pós-graduada em neurociência e psicologia aplicada. O que que a gente vai aprender hoje, né? Não, desculpa. Como que é a nossa jornada do Encontro Mulheres de Negócios, né? Então, digo para vocês que vocês são privilegiadas. Esse é o primeiro encontro exclusivo para mulheres. Esse é o primeiro encontro de mulheres de negócios, porque já teve o Sebrae delas, que é para MEI ou para pessoa física, mas assim, no nível de maturidade de vocês, um encontro desses é a primeira vez no Leste 2. Então, fico muito feliz de estar fazendo esse movimento, articulando esse movimento, e parabéns para vocês, porque vocês que estão comigo logo de primeira, eu quero estar junto com vocês, assim, bem pertinho, de mãos dadas, para ajudar no negócio de vocês, tá bom?
Então, semana passada, quarta-feira, às 8 da manhã, nós tivemos a live de planejamento estratégico, né? Então, ficou gravado, está na descrição do nosso grupo secreto, nosso grupo fechado, né? Provavelmente vão ter duas aqui que não estão lá no grupo, fiquem tranquilas assim que eu terminar aqui, eu já coloco vocês lá. Então, na descrição do grupo está a gravação. Ontem eu mandei o material, a lição de casa, né? E também, como eu falei na aula passada da gestão de tempo, eu mandei para vocês também lá e mandei no e-mail também, tá? Eu gosto de ser bem redundante mesmo, mandar via WhatsApp, mandar via e-mail, porque às vezes a gente não sabe onde está, ou recebe um, não recebe em outro, tá bom? Hoje nós vamos ter a aula de marketing e na quarta-feira que vem a gente vai ter uma aula muito importante que é sobre divulgação, comunicação e pitch. O que que será que é pitch, né? Essa vai ser a principal para preparar vocês para o grande encontro de negócios do dia 30. Então, dia 30 do 4 é o encontro presencial. Começa às 8 da manhã e ele vai ser assim a cereja do bolo, onde vocês já vão fazer muitos negócios. Vai ser muito legal, gente. Olha, eu garanto que vocês vão amar, tá bom? Então, essa é a nossa jornada. Deixa eu ver se tem alguém. Ivan tá por aqui? Se alguém me chamar no chat, fizer alguma pergunta, levantar a mão, pode me interromper. E aí eu quero dar o nosso bom dia aí para o Ivan, que sempre está nos ajudando. No dia do encontro, ele vai estar com a gente também. Então, Ivan, com você aí. Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo direitinho, né? Eu estou por aqui, Sim. quero desejar mais um encontro muito bacana para todas vocês, tá? É uma honra poder estar contribuindo de alguma forma, mesmo que essas instabilidades aqui do Teams hoje não permita tanta ajuda, né? Mas se qualquer coisa você me fala, tá? Que eu estou à disposição. E desejo que o tema de hoje, o marketing, ele possa trazer para vocês muitos conhecimentos importantes e trazer um desenvolvimento muito legal para as empresas de vocês. A gente vai ter a oportunidade de estar juntos, né, no encontro de negócios no finalzinho desse mês. E até lá, contem comigo também para qualquer contribuição que eu estou à disposição, tá? Obrigado por tudo e boa palestra. Obrigada, Ivan. Meu anjo, eu vou passar o seu telefone para duas pessoas que não estão conseguindo entrar, para você tentar ajudar elas, por favor. Claro, É, pode mandar. Mande chama sim que aí eu o vejo com elas como Ivan, que a gente pode fazer. por favor. É para eu não parar a aula aqui. Pronto. Peraí. Quem que chamou agora a Elisângela? Olha que chato, tá caindo toda hora para Elisângela. Poxa, gente, me desculpa por isso. Ah, uma que já conseguiu. Ok. Pronto, vamos seguir aqui, tá? É, Esse encontro Mulheres de Negócios presencial, ele é um encontro que nós temos uma patrocinadora, né? A Juliana Lourenço é a patrocinadora desse evento, Encontro Mulheres de Negócios. A Juliana Lourenço, ela já faz algumas articulações para mulheres empresárias. Ela tem uma palestra que eu amo, que chama Mulheres que Enriquecem, e ela faz todo um movimento para ajudar a mulherada a enriquecer cada vez mais, a ter mais sucesso. Eu sou fã da Juliana porque ela tem muitos projetos, muitas coisas. Ela é aquela famosa multipotencial de verdade, né? A Juliana, ela tem formação de palestrante, ela é mentora de mentoras, além das palestras, além da contabilidade, ela tem uma contabilidade exclusiva para mulheres que chama Conta Delas, que é esse que eu coloquei aqui em cima. Então, eu convido vocês a seguirem o Conta Delas. A Juliana, ela atende contabilidade até para mulheres que moram na Europa, que precisam fazer imposto de renda. É muito legal. Então, convido vocês a seguirem o Conta Delas, que é da Juliana Lourenço, e logo abaixo eu coloquei aqui também o Instagram dela, né? O pessoal chama eu, Juliana.lourenco,
que também tem muito movimento legal para as mulheres ali. A Juliana, ela faz congresso para mulheres, tem o evento que eu também sou apaixonada que chama MMM, Movimento Mulheres Milionárias. É um evento presencial que é o dia inteiro, com ela passando conteúdo, destravando, desbloqueando a nossa mente para abrir braços para a riqueza. É muito legal. Tá? E ela é um pouco mais técnica, não é essa coisa de, ai, vamos quebrar a madeira, não é bem isso. Ela é um pouco mais técnica mesmo. Quais são os caminhos para você enriquecer? Gosto muito, super recomendo. E no dia do encontro, ela vai estar com a gente aqui para vocês conversarem, tirar foto e fazerem conexões, fazerem parcerias. Vocês vão amar, tá bom? Convido vocês a seguirem ela aqui nesses dois Instagrams. Recapitulando um pouquinho da aula passada, né? Lembra que a gente falou da análise SWOT ou matriz SWOT, matriz fofa, é a mesma coisa. Hoje a gente vai falar um pouquinho de tão importante que ela é. A gente falou das 4 ações também, que é uma maneira de você ir identificando as coisas na sua empresa para pensando em melhorar, obviamente, né? Falamos do 5W2H, que é uma coluna ali, um quadro, como se fosse um Kanban, né? Mas são colunas para a gente se organizar, para a gente colocar em ação. Porque nós, mulheres, a gente abraça o mundo, a gente busca conhecimento e faz live, e faz curso, e faz mentoria, e faz não sei o quê. E na hora de botar em prática, a gente não sabe por onde começar, porque a gente está cheio de operacional, está cheio de conteúdo, e a gente se perde um pouco de como agir. Então, a gente recomenda essa ferramenta 5W2H, que é para organizar como eu vou agir, tá bom? E o ciclo PDCA, né? Que é o ciclo do nosso empreendedorismo para mostrar que a gente está sempre nessa roda, tá bom? As dicas que eu dei foi a gestão de tempo, então é uma live que eu gravei que eu tento falar de uma maneira bem prática sobre como fazer a gestão de tempo, né? Nas minhas palestras eu falo, gente, ó, eu sou mãe solteira, de 2 filhos, talvez eu seja uma mãe atípica, ainda estou no processo de identificação, sou dona da casa, dona de casa, trabalho fora, dou conta de tudo que minha casa está teoricamente arrumadinha e ainda tenho tempo para ler livro. Ah, o pessoal choca. Que? Você ainda lê livro? E ainda faço comida saudável. Como é que você dá conta de tudo? Gestão de tempo. Precisa ter gestão de tempo e você precisa eliminar, principalmente eliminar o que não está agregando na sua vida, que é assistir televisão, ficar rodando rede social, essas coisas. Ivan, pode falar, meu amor. Sim, perdão, tá? Imagina. Tá aparecendo para você as convite do pessoal entrando para aceitar? Tá. E aí, alguns eu já tô dando o ok, desculpa. Ah, Era tá bom. Não, essa. porque não tá aparecendo aqui para mim. Ainda não consigo Ah, estar como participante, eu vou como tentar de convidado. novo. Como eu não sei se está funcionando para você ou não, conforme eu tô falando, eu tô jogando. Olha É, só, como eu- você pode Desculpa, tá? Porque falar. como não tá Imagina. aparecendo mesmo, aí as meninas estão tentando entrar. É, e eu tô, ó, Perdão vamos aqui. atrapalhar. Imagina. Ó, ele só aparece você para eu, ó, deixa eu ver, baixar, fixar, destacar, tornar. Só tem para mim assim, tornar um participante, mas você já está como participante. Tá ruim hoje, hein? É, e para mim não aparece, porque as meninas vão entrando, eu não consigo aprovar, porque não aparece a aprovação. Ó, ficou como participante agora. Vamos ver se vai dar certo, tá? Pode continuar, Cíntia. Tá. Será que eu coloco você como apresentador? Ó, vou tentar colocar como apresentador. Não, o certo é apresentador. É, então beleza. Obrigada, viu? Pode me chamar. E Tá bom. quem precisar contribuir, falar alguma coisa, também pode levantar a mãozinha aí ou me chamar, tá bom? Falei também das metas Smart. Essa é uma ferramenta que eu uso até para a vida pessoal. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um sonho, né? Vamos colocar, vamos destrinchar nas siglas do nome Smart para deixar bem claro o que a gente quer, né?
Eu brinco até, falo assim, coitado do divino criador, que quando alguém fala, eu quero isso, tá bom, mas que cor, quando, como, de que tamanho? Coitado do Deus quer te ajudar e às vezes a gente não especifica, né? Então, Meta Smart serve para isso também, para a gente deixar muito claro o que a gente quer. Também recomendei 1 hora por semana para estudar e fazer planejamento da empresa. Não é perda de tempo, confie em mim. Vai, é, é, aquela 1 horinha que você reserva, mas que vai adiantar muitas horas para frente, tá bom? O que mais? Vamos ver aqui nos próximos dias, né? Pretendo hoje enviar o material dessa aula também, que é a aula de marketing. Mas peço um pouco de paciência. Às vezes acontece uma reunião de última hora, mas eu nunca esqueço de vocês, tá? Então, hoje a gente vai estudar os principais conceitos de marketing e marketing digital na prática. Eu sei que vocês já estão, ó, maravilhosamente conectadas com marketing. Tem pessoas do marketing aqui, mas eu gosto de voltar um passo para trás do marketing digital, porque senão o marketing digital não funciona, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Não se preocupem, não vai dar 4 horas, não, como tá aqui. Olha só, gente, conforme o Kotler, né? A palavra marketing significa mercado, né? E o ing é o gerúndio, a terminação de gerúndio. Então é meio que mercado em ação, certo? Então, o marketing é uma área coligada à administração, né? E o Philip Kotler, que ele é considerado aí o pai do marketing, né? Olha o que ele fala sobre o que é um processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos ou serviços, né, de valor com os outros. Olha que legal, né? E eu gostaria que você escrevesse aqui no chat para mim. O que que é valor? Falem para mim. Valor é preço? Coloquem no chat para mim. Valor é preço? Enquanto vocês escrevem, o Kotler ele também fala que o trabalho principal de uma empresa ao vender um produto ou serviço é reconhecer e satisfazer as necessidades e os desejos dos seus consumidores. Que legal, né? Olha só. Não é só empurrar para vender, né? É reconhecer e satisfazer as necessidades e desejos. A gente vai falar sobre a diferença, tá bom? Vou dar um spoiler já aqui, ó. Necessidades são aspectos básicos da condição humana, né? Já os desejos é quando você direciona a objetos específicos, né? Que possam satisfazer as necessidades. Vamos aí no chat. Algo importante, Cíntia, boa. Oi, pode falar. é a Laís. É que eu tô tentando Oi. escrever no chat, mas ele fala como se eu não tivesse permissão. Olha isso. E engraçado que para todas as inscritas foi igual. Tem algumas escrevendo aqui, mas não tem problema. Quando você precisar falar, você chama aqui. Pode chamar quando você Tá quiser falar bom, alguma coisa, tá bom, meu amor? Não é obrigada. preço, é a Imagina, é a percepção do cliente. Boa, Rô, isso mesmo. É isso mesmo. Olha lá, os principais conceitos do marketing. Eu queria que vocês me falassem qual dos três está certo. Ó, a primeira, atrair, conquistar e manter clientes. A segunda, divulgar produtos, serviços e marca. Ou o terceiro, atender a necessidade e desejos do mercado. Qual dessas três vocês acham que está certa? Pode pôr no chat, ou quem não estiver conseguindo abrir o chat, pode abrir o microfone, tá bom? Ó, a primeira é atrair, conquistar e manter clientes. A segunda, divulgar produtos, serviços e marca, o tal do branding, né? E o terceiro é atender a necessidades e desejos do mercado. Vamos ver quem acerta. Vou até abrir o chat aqui para eu dar uma olhadinha. 3, 1. Quem mais se arrisca?
Quem não estiver conseguindo abrir o chat pode abrir o microfone. Um. Ninguém acertou ainda, hein? Ainda ninguém acertou. Deixa eu. São todos. Boa, acertou. São todos. É isso mesmo. Olha só, né? E até é neurocientífico isso. Eu fiz uma brincadeira neurocientífica com vocês. Quando alguém fala para você escolher ou um ou outro, é muito difícil o nosso cérebro ter a quarta opção, que são todos, né? Todos anteriores. E eu condicionei vocês a não acertar para fazer esse teste. Olha que legal. E aí é isso mesmo. Marketing, o conceito de marketing, as estratégias de marketing são usadas para os três pontos acima. Muito legal, né? Gente, eu vou mandar para vocês um caderno de ferramentas, o manual do participante, toolkit, é a mesma coisa, tá? E lá vão ter atividades para vocês treinarem o que a gente falou em aula. E aí, se por acaso, esqueci do que a Cíntia estava falando nessa atividade, vocês vão ter a gravação lá. Fiquem tranquilas. Mas de qualquer maneira, nesse material que eu vou mandar para vocês, vai ter a introdução, tá bom? Então fiquem tranquilas, mas o material que eu vou mandar para vocês é muito legal. Não vai tomar muito tempo, mas vai ajudar vocês a treinarem, né? Porque uma coisa é aqui, eu tô falando, vocês estão ouvindo, e isso, se eu não me engano, é só 10% do aprendizado. Quando vocês colocam em prática ali treinando, aumenta a probabilidade de fixar esse aprendizado na mente de vocês, tá bom? Bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre necessidades e desejos, né? São coisas diferentes no marketing para a gente conseguir usar o marketing para satisfazer, né? Então, as necessidades são aspectos básicos da condição humana e os desejos são as necessidades que são direcionadas a objetos específicos para satisfazer algo. Então, já começa a pensar aí, o seu produto ou serviço. Ivan, apareceu para você? para adicionar a Cris, para admitir a Cris? Ele deu uma saidinha aqui da mesa? Sim. Ah, Bom tá dia, bom. pessoal. Bom Bom dia, dia. meninas. Pode É, aproveitar e falar aí, minha linda. tudo bem, meninas? Prazer, eu sou a Flávia, também trabalho aqui com a Si e com o Ivan, também sou analista de negócios no Sebrae. É um prazerzão estar aqui com vocês. Eu estava no trânsito, por isso eu não abri nem o áudio nem minha câmera antes, tá? Mas desejo aí uma jornada maravilhosa para todas e quero muito encontrá-las no final do mês também, tá bom? Vou Beleza. adicionar aqui a Cris. Acho que você já adicionou? Sim. Adicionei. Ah, E então tá eu bom. tô tentando colocar você também como apresentadora. Ó, É, eu você sumiu. acompanhei vocês aqui no Teams. Hoje ele tá que tá, né, gente? Hoje ele Tornar tá apresentadora. difícil. É, mas a Uhum. gente, a gente é resiliente, a gente vai Não, e vocês conseguir. estão. Tá ótimo, é isso aí. O que eu puder ajudar, tô por aqui, tá bom? Obrigada. Bom, então começa a pensar aí no seu produto ou serviço. Você satisfaz uma necessidade básica da condição humana? O seu produto ou serviço, ele satisfaz uma necessidade básica ou ele satisfaz um desejo? Começa a pensar aí. Quem souber já pode colocar no chat, tá bom? Porque é algo de se refletir mesmo. Alguns produtos ou serviços, você chega a ficar confuso, né? Se o trabalho de uma empresa é reconhecer e satisfazer as necessidades e ou os desejos dos consumidores, o que que o seu produto faz, né? O que leva o seu público-alvo a buscar a sua empresa, o seu produto ou serviço? Será que é uma condição é básica ou será que é um status, né? Porque desejo tem um pouco a ver com status. O desejo, ó, eu vou até dar exemplos, acho que vai ficar até mais fácil. A necessidade da condição humana, né? Tem até a pirâmide de Maslow que fala um pouco sobre isso. Qual que é a base lá embaixo da pirâmide de Maslow? Então é fome, sede, necessidade de se locomover. Tudo isso são necessidades básicas. Só que quando eu especifico de como eu quero comer, o que eu quero beber e como eu quero me locomover, aí já é desejo. Olha que legal. Então, beleza, tô com fome, é uma necessidade básica.
mas eu quero comer um filé à parmegiana do Chico lá na Avenida São Miguel. Pronto, já virou um desejo. Você viu que comer era uma necessidade, mas agora, quando eu especifiquei, virou um desejo. Outra coisa, sede. Estou com sede, é uma necessidade básica da condição humana. Mas eu quero beber um vinho Cabernet, um champanhe, não sei o quê. Aí pronto, já virou um desejo. Locomoção. Preciso, levar meus filhos na escola, é uma necessidade. Agora eu quero levar numa Land Rover com um teto solar, já é um desejo, né? Deu para entender a diferença, né? Então, o desejo é o que faz com que uma pessoa queira, vai, por exemplo, um hambúrguer artesanal e não comer qualquer coisa. Ficou mais claro agora, né? E também, muitas vezes, é preciso identificar necessidades secretas, né? Às vezes, as necessidades não estão declaradas ali. Às vezes, são necessidades secretas, né? É, quer ver, deixa eu pegar um exemplo aqui. O próprio do carro que eu falei, né? Eu quero um modelo de luxo, mas às vezes não é por status, às vezes é para segurança dos meus filhos. Então, às vezes, esse desejo não é explícito, né? Não está declarado ali, tá? Então, primeira coisa é começar a identificar. Meu produto ou serviço é necessidade ou desejo? Porque aí você vai começar a criar o seu planejamento de marketing, conversando, comunicando corretamente com o seu público-alvo. Tá bom? É que me fugiu meus Obrigada, Cíntia, aqui. porque era isso que faltava para mim. Jura? Me conta, Como me conta pra comunicar gente. com o cliente, porque eu vendo viagens, né? Na verdade, eu Boa. tenho 3 segmentos, mas a viagem ela é um desejo. E aí a nossa missão aqui é meio que tornar uma necessidade, mas aí você consegue direcionar, né? De acordo com o poder aquisitivo do cliente. O que que é realmente a necessidade ou só o desejo. Nossa, que perfeito. Amei. A gente vai falar bastante sobre isso. Tenho certeza que no final você vai conseguir deixar um pouco mais claro. Flá, apareceu a Ju aí para você? Vê se apareceu para admitir, não, né? Agora apareceu, sim, agora. Tô Tá bom, adicionando ela, vê. tá? Não, ela entrou agora mesmo. Ai, que bom, deu certo. Então, minha linda, é justamente sobre isso. Como que eu vou identificar a necessidade ou desejo do meu cliente para que eu possa me comunicar da melhor maneira? Olha que exercício legal. Quem aqui tem certeza absoluta que o seu produto ou serviço faz bem para o cliente? Põe aí no Eu. chat. Quem tem certeza? Então, aí, por que não persuadir o seu cliente a consumir o seu produto ou serviço se você tem certeza absoluta que ele vai fazer bem? Então, olha que legal. Às vezes, crenças da nossa cabeça acham que persuasão não é bom. Ah, eu vou persuadir? Claro que vai. Se você tem certeza que o seu produto é bom, seu produto ou serviço vai fazer bem, então aqui é como a gente aprender a persuadir o nosso cliente a consumir o nosso produto e serviço entendendo ele e não colocando o que a gente quer. Ah, eu vou postar isso porque eu acho legal. Eu vou falar as partes técnicas do meu produto ou serviço porque eu acho legal. Não, o cliente não quer saber parte técnica do seu produto ou serviço. Quanto que você estudou? Ele não quer saber, ele quer saber o que resolve. O que você transforma na vida dele? O que você resolve? Porque é isso. A gente consome baseado no que você resolve. Então, o como é de como você resolve de forma diferencial o que eu necessito. E o que eu necessito é uma necessidade ou um desejo? Porque se for uma necessidade, você tem que se comunicar de um jeito comigo. Agora, se for um desejo, você tem que se comunicar de outra maneira. Você tem que entender o meu desejo, o porquê que eu tenho esse desejo. Tá bom? A gente vai falar disso. Vocês perceberam que é algo que eu amo, né? Posso fazer uma Oi, pode pergunta? falar. Claro. Uma coisa Se tratando, né? Eu pensei na conexão com o cliente, a questão de valor. Porque hoje Uhum. muitos clientes buscam preço. Para ele é simplesmente, sei lá, a gente vai para Arraial do Cabo. É uma viagem que vai para a praia. Mas por trás dessa viagem tem muitos detalhes que precisam ser cuidados. E aí, ultimamente, eu venho discutindo sobre a ideia de trazer algumas das informações que são necessárias para que essa viagem aconteça, para despertar nele o sentimento de valor.
tipo, olha, não é só entrar no ônibus e chegar lá na praia e acabou. Tem toda uma estratégia que é feita por trás, desde autorização de prefeitura, contratação de espaço para ficar ônibus, hospedagem, seguro. Nessa linguagem, eu tentar mostrar o valor do que a gente faz para o cliente. Seria uma linha de raciocínio boa? Não, não seria. Exatamente. De alguma maneira, a sua comunicação está conduzindo o seu cliente a te diferenciar por preço. Olha que incrível. De alguma maneira, algum tipo da sua comunicação está fazendo o seu cliente querer te comparar apenas por preço. Por quê? Porque ele não está vendo explicitamente alguma diferenciação de valor para ele. Alguma coisa que fala assim: não, não É, interessa o preço dela, ela tem isso, eu quero isso. então, atualmente, todos os que vêm por indicação, ninguém Uhum. vem por preço. É Ninguém isso. vem. Eles vêm por indicação já sabendo ou que não vai ter problema, ou que funciona A, B, C. É Só que eu preciso colocar seguro. isso no digital, que eu preciso que Boa. mais pessoas enxerguem isso. E aí a maneira que eu imaginei entrar no digital seria mostrando alguns caminhos que a maioria não mostra, porque eu trabalho com viagem, então tem muita gente que frauda. E aí um dos vídeos que eu separei lá para colocar é como a pessoa identificar quando a agência é boa, se ela está cadastrada no Ministério do Turismo, se ela tem aquilo que é necessário para funcionar. Só alguns detalhes para que ele também não caia em golpe. Não para Uhum. prender ele a mim, mas para ele me olhar diferente. Legal. Foca na prova social. Colhe de tudo quanto é maneira, vou falar disso um pouco mais para frente, mas foca na prova social, que é seus clientes dando depoimento sobre você, tá? Mas vou falar disso mais para frente. E também, aproveitando aqui, existe um modelo de negócio Canvas. É um quadro com 9 bloquinhos onde você vai identificar, que eu falo que é o coração, que é ali no meio, as propostas de valor da sua empresa. Falo disso daqui a pouco também, tá? O quadro Canvas amo, sou apaixonada, né? A gente que gosta de pôr cartolina na parede, com post-it, né? A gente que é visual gosta disso. O quadro Canvas é para você desmistificar, destrinchar o seu modelo de negócio e principalmente colocar as suas propostas de valor, seus diferenciais. Esse eu acho que é o maior, é o que a gente tem que focar para que o cliente pare de se preocupar com o preço, tá bom? Vou falar disso também, obrigada. A Di levantou a mão, minha linda, pode falar, pode abrir seu microfone. Oi, desculpa. O que eu pensei em relação a isso, necessidade e desejo, porque depende do nível de consciência desse cliente também. Boa. Então, tem cliente que ele existe uma necessidade, mas ele não tem consciência que tem essa necessidade. Então, esse para mim, tem sido um grande desafio poder trazer essa consciência através de informações, através de lives, enfim. Mas é algo bem desafiador, eu acredito. Faz todo sentido para o seu negócio. Conta aí pra gente, conta para as meninas qual que é a sua atividade, para elas entenderem o porquê disso, porque eu concordo plenamente. Eu sou psicóloga, eu tenho especialidade em oncologia, eu tenho especialidade em dependência química nessa área, e em vários segmentos eu trabalhei em clínicas com convênio, então é a experiência de criança a idoso. E a grande parte desses clientes, desses pacientes, eles não têm consciência de que é importante, a vida está mal, as coisas não estão andando bem em vários setores, em várias áreas da vida, mas principalmente essa questão, não, eu tô certo, não tem nada de errado, é o outro que está errado. Então, essa dificuldade, essa comunicação de poder trazer essa consciência para as pessoas do quanto é importante ela aplicar, ela investir na saúde emocional, o quanto que ela economiza em saúde, né, em médico, em plano de saúde, e até a qualidade de vida, o tempo de vida, porque é uma bola de neve. Então, a pessoa entra em Sim. depressão, até as taxas de suicídio hoje estão cada vez mais altas. Então, isso tem a ver com tudo, né, com a vida, porque sem saúde nós não somos nada, nós não temos empresa, nós não temos mais nada.
Exato. Então, isso assim, é um desafio grande, e hoje está um pouco melhor, as pessoas têm buscado mais, têm tido um pouco mais de consciência. Isso, era isso que exatamente que eu ia falar. Depois da pandemia, né? Durante e depois da pandemia, melhorou a consciência das pessoas, mas olha que contribuição legal, pessoal. É uma necessidade básica, sim, porque a gente precisa cuidar da saúde mental para ter a saúde física e por aí vai, mas ainda assim a DI enfrenta o desafio das pessoas entenderem essa necessidade da saúde, né? Muito boa contribuição. É, Mais alguém levantou a mão aqui? Acho que não, né? Não. Vou seguir, tá? Vocês podem me interromper e contribuir. Tô adorando aí vocês ajudarem a contribuir com o conteúdo, tá? Como que a gente faz para fazer um plano de marketing, né? O plano de marketing é extremamente importante para o negócio, ele é essencial para toda empresa. Não tem problema, a empresa já está seguindo, a empresa, Cíntia, já estou há X anos com a empresa, é, como é que eu vou fazer um plano de negócio, um plano de marketing agora? Sim, antes tarde do que nunca. Eu, na verdade, quando era empreendedora, eu fazia periodicamente esse plano de marketing, tá? Então, principal de tudo é definir o seu público-alvo desejado. Ah, Cíntia, mas eu quero vender para todo mundo. Peraí. Quem quiser comprar, estou aqui para vender. Quem quiser entrar na minha empresa e consumir meu produto ou serviço, tá tudo ótimo. Mas qual é o público-alvo que eu quero focar? Qual é o público-alvo desejado? Nossa, eu nunca pensei nisso. Público-alvo desejado? Como é que eu vou definir? Prefira aquele que mais consome de você, que mais o seu produto ou serviço resolve a vida dele e o que mais te paga, certo? Então, assim, é aquele público-alvo que você tem certeza que é aquela faixa etária, é aquele gênero, aquele público que o meu produto faz mais sentido. Ah, sim, mas eu estou dividida entre esse e esse. Pronto. Aí o segundo critério é qual te paga mais por isso? Qual valoriza mais você sem pensar no preço? Pronto, está escolhido o seu público-alvo desejado. Por que isso? Sim, porque é nele que você vai focar sua comunicação. Ah, mas se outras pessoas quiserem comprar, não pode? Pode, mas a sua comunicação precisa ter um foco, porque conversar com todo mundo não dá certo. Ó, vou dar até um exemplo. A comunicação que você fala com um adolescente é a mesma que você fala do público sênior? As palavras, o jeito, as cores, o cenário? Não é, né, gente? Então, como você se comunica, né, com o público mais jovem, não é como você se comunica com o público mais sênior. Já começa por aí, tá? Que mais? Identificação dos produtos ou serviços que será comercializado. Ah, Cintia, é óbvio, o óbvio precisa ser dito. Tem pessoas que, quando você pergunta "Tá, quais são os seus produtos e serviços, não consegue falar, não consegue identificar claramente quais são os tipos, os diferentes tipos entre os produtos e serviços, principalmente em serviços. A pessoa não consegue. eh, decretar claramente quais são os diferentes tipos. Então, deixa bem claro a identificação dos seus produtos e serviços comercializados, tá? Definição dos preços. Aqui já vi muita empresa se afundar, porque na época do meu pai e do meu avô era só pôr o dobro, por 100%. Ah, não, era pôr o dobro e de lucro põe o 30%. Gente, isso é o maior erro. Ah, eu vejo que está todo mundo aí, o preço de mercado, e põe o meu preço. Também não. O que os seus concorrentes estão usando de preço são baseados nos custos, nos gastos dele. E aí, você tem os mesmos custos, os mesmos gastos que ele, como é que você vai colocar o mesmo preço? É uma das maneiras de você se adequar ao mercado, ou identificar o mercado, mas não é a única, tá? Então, precificação. Eu tinha uma cliente que eu identifiquei 50 centavos de erro no preço dela, só que ela vendia 3.000 peças por mês. Aí deu
uma quebradinha legal, tá? Então, definição de preço é muito importante, tá? Escolha do local de venda. Eu vou vender só aqui no meu bairro, eu vou vender para o mundo todo, eu vou vender online, eu vou vender aonde, né? Então, definir esses locais no quadro Canvas tem essa definição de locais também. E definir como as vendas serão realizadas. Eu só vou aceitar Pix, eu vou aceitar cartão, eu vou parcelar, não vou parcelar, como que eu vou fazer essa comercialização, tá bom? Então, na ordem hierárquica, o público-alvo, que é o cliente ideal para o seu negócio, é o principal. Se você ainda não definiu faixa etária, se você não definiu gênero, às vezes é homem, mulher, não tem problema. Demográfico, acho que falo mais disso aqui na frente, deixa eu ver. Se você ainda não definiu seu público-alvo, chegou a hora, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui. Deixa eu ver, necessidade, desejos, plano de marketing aqui. Produtos e serviços. Também há pessoas que se confundem, né, com isso. O que que é produto? Produtos são coisas tangíveis, palpáveis, concretas, né? Então, mesa, computador, cadeira, celular, caneta, água, bebida, né? São produtos tangíveis, palpáveis. E os serviços são intangíveis, eles não são palpáveis. Então, são serviços de um dentista, são serviços de um enfermeiro, um professor, manicure, uma manutenção, são atendimentos de psicologia, esses são serviços, legal? Porém, há maneiras de você juntar produtos com serviços para agregar valor. Tem como você agregar benefícios, né? Então você vende um serviço, você vende um produto e você agrega um serviço nesse produto. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Ahn, Você cria pacotes agrupando diversos produtos ou serviços no mesmo segmento, né? Então, eu lembro, por exemplo, eu fazia mentoria para uma loja de produtos naturais, de grãos, né? Grãos, sementes, né? Essas lojas têm vários produtos. E eu falava para elas assim: por que que você não pega uma nutricionista ou um especialista e junta num pacote, numa cesta, produtos específicos para alguma patologia? Então, assim, para diabetes, é esse chá com esse grão, com esse aqui. Para quem quer alta performance mental, então tem que consumir a castanha de caju, a amêndoa, porque tem o magnésio, o selênio e tal. Junta, agrupa, deu super certo. Então, ela pegou um serviço e criou um pacote de produto baseado numa necessidade dos seus clientes, tá? Outra coisa, você tem um produto e você faz entrega, já virou um serviço adicional, da garantia, né? Produtos agregados, então você faz um serviço, você presta um serviço e você dá um brinde, dá um presente, dá alguma coisa que faça sentido, vai, sei lá, um exemplo. Então você faz terapia, você atende terapia presencial e você dá um óleo essencial, alguma coisa que remete também à mesma coisa de saúde mental. Então você está agregando produtos ao seu serviço ou você está agregando serviços ao seu produto. Dá e super funciona, tá? Joguei aí uma sementinha para vocês começarem a pensar se não tem como o produto ou serviços de vocês ter algo agregado, tá bom? E olha só, vamos pegar algumas definições aqui. Custo é o gasto com a fabricação ou comercialização ou qualquer gasto que você tenha para manter o seu negócio. Então, você tem gastos, né, de contabilidade, você tem internet. Então, você sempre vai ter os gastos, os custos, né? Já o valor é o critério individual conferido pelo seu cliente, pelo público-alvo, conforme ele tem uma necessidade ou um desejo por esse seu produto ou serviço. Então, eu gosto de falar que é a valorização que ele dá. Só que essa valorização que ele dá para o seu produto ou serviço depende. Depende de como ele é ou depende do momento que ele está. Eu posso ter uma necessidade de algo num momento específico e que eu não tenho em outros momentos, tá? Então, ó.
eu pegar aqui. O preço final de um produto é formado a partir dos custos, dos gastos que você tem de fabricação, de comercialização para manter sua empresa, mas você também precisa agregar no preço final do seu produto a percepção e a aceitação que o mercado tem sobre o seu produto ou serviço, sobre a necessidade que ele tem. Tá? São variáveis difíceis de mensurar, eu sei, é óbvio, mas isso pode ser incluído e influenciado no seu preço final. Essa percepção do mercado diz a respeito ao valor que cada pessoa do seu público-alvo confere individualmente ao que você oferece, ao que você resolve, tá? Então, o valor ele é muito influenciado pelo interesse ou desinteresse, né? Que mais aqui? Um exemplo. Vou dar um exemplo. Um medicamento capaz de curar uma doença perigosa. Um exemplo, tá? Para uma pessoa que tem essa doença, o valor desse medicamento paga, é o que ela tiver, ela paga. Já para uma pessoa que não tem essa doença, for R$ 3, já vou achar caro. Você percebe? Ó a diferença, né? Bora lá. Olha, esse aqui é bem legal, né? O que leva um cliente a comprar? Tem outras variáveis aqui, mas eu coloquei três que são as principais: influência social, influência do marketing e influência situacional. Vou só jogar um pouco do conceito aqui. A influência social é quando a galera da sua igreja está fazendo tudo a mesma coisa, a galera do seu trabalho, a galera da sua faculdade, tá todo mundo comprando um fone com microfone. Aí você se influencia pelo social que você convive e consome um produto ou serviço porque o seu grupo ali, né? O grupo que você pertence, a tribo que você pertence está consumindo, então meio que você vai. Ou porque você tem os mesmos gostos, as mesmas necessidades, ou porque você vai lá, né? O efeito manada, tá bom? Já a influência de marketing é quando a estratégia de marketing da empresa conseguiu impactar você, quando a estratégia de marketing que a empresa fez conversou, comunicou, deu rapport com as suas necessidades e desejos. Aí você consome porque a comunicação de marketing da empresa foi bem efetiva. Então, essa é a influência do próprio marketing mesmo. E aí tem a influência situacional. Essa influência situacional é bem engraçada. Tipo, você está numa situação, você precisa consumir paciência. Um exemplo é: tô saindo do trabalho a pé, de repente começou a chover e de repente tem um cara vendendo guarda-chuva bem na porta. Aí eu vou lá e compro o guarda-chuva. Então essa é a situacional. Legal? Há alguma dúvida até aqui, meus amores? Podem chamar, colocar no chat, tá bom? Eu tô jogando um pouco de conceito para a gente falar melhor aqui no final, tá? Legal. Olha lá, falei que a gente ia falar um pouco mais disso, de tão importante que é, né? Público-alvo, o cliente ideal para o seu negócio, ele é o grupo de pessoas, né, ou o grupo de clientes ideais para que determinado produto ou loja ou serviço é direcionado para a comunicação que você vai direcionar. Por que que ele é importante? Por que que é importante você saber? Porque você consegue delimitar o mesmo conjunto de necessidades e desejos. Você consegue identificar, né, igual o Globo Repórter, onde vivem, onde sobrevivem, o que comem, o que bebem, né? Isso, se você identifica o seu público-alvo, você já vai pegar as características próximas desse público-alvo, para você conseguir se comunicar com ele. E aí, o que que você faz com isso? Você direciona as ações da empresa com mais foco, até para escolher aonde você vai divulgar. Já pensou, você lançou um game aí, e aí você vai divulgar nas páginas amarelas? Quem é da época das páginas amarelas aqui? Eu não sou, hein, ó. Falei que me contaram.
Não sou. Né? Aí você vai divulgar um game, ou, por exemplo, você vende seguros e planos de saúde e você vai postar no Snapchat, ou você vai ficar postando nos stories do Instagram. Quem compra seguro é o pessoal mais sênior, né? Mais família, não tá lá nos stories. Então, até para você identificar onde você vai colocar as ações da sua empresa, tá bom? E, muito legal esse aqui, tornar a sua empresa especialista no segmento que você atua. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Se você está com suspeita de alguma possível alteração no seu coração, você está com o seu coraçãozinho meio estranho, e aí você precisa de um médico. Você tem um plano de saúde excelente, você pode escolher o que você quiser. Você vai ligar para o clínico geral ou para o cardiologista? Cardiologista, né? Porque você quer um especialista para resolver. Cardio, isso aí. Então, se você, como consumidora, quer um especialista, por que você não vai ser especialista de algo para o seu público, né? Então, em quem você é especialista? Um exemplo. Vou dar um exemplo até da Di. A Di é psicóloga, Porém, entretanto, todavia, ela é especialista em mulheres em situações, né, oncológicas, tal. Pronto, ela é especialista em algo. Inclusive, quando eu fui procurar alguém para uma amiga que estava em depressão por causa do câncer de mama, eu encontrei a Di porque ela é especialista nisso. Olha que legal. Ela pode atender outras pessoas? Pode, claro que pode. Ela tem outras especialidades, como, né, dependentes químicos, tal, mas o principal acredito que é esse, né, Di? E aí as pessoas vão querer especialistas para resolver os problemas dela. É isso, né, Di? Desculpa, sabe que, aproveitando Boa. o momento, eu pensei, outros pacientes que eu tenho atendido, uma paciente que eu tenho, eu não sei se é uma coincidência, mas de repente um outro foco, que agora, nesses dias, eu tenho pensado de pessoas que estão trabalhando, que estão vivendo fora do seu propósito, fora do seu sonho. Boa. Trabalhando a questão emocional, fortalecendo a identidade, fortalecendo a autoestima para ter a coragem, a força necessária para estabelecer novas metas e ir atrás do que elas gostam, atrás dos sonhos delas. Eu acho que tem mais pessoas nessa situação e que Atrás... precisam de alguém para ajudar nisso. Gostei, viu? Parabéns. Obrigada, estou pensando. Boa. Tendo Vamos uma... falar sobre. Vamos. Olha que legal, gente. A Bom tarefa do marketing. Desculpa, alguém me chamou? bom dia, Alguém... Cíntia. Bom Bom dia dia, a tudo todas. bem? Estou atrasada, mas o Não, papo é muito bom. não tem É problema. muito bom. Obrigada, meu amor. A gente deixou gravado e aí você vai conseguir acompanhar o começo. Tá gravando, tá bom? Sim. Ai, que bom. Olha só, a tarefa do marketing não é encontrar o cliente certo para o seu negócio, e sim o contrário, encontrar os produtos certos para satisfazer as necessidades e desejos de determinados clientes. O cliente deve vir sempre, sempre, sempre em primeiro lugar no planejamento, tá? Ahn, Aqui eu deixei anotado algumas coisas, a importância da segmentação do público-alvo, né? Eu estou sendo redundante porque é importante mesmo, para que vocês possam identificar os conjuntos das necessidades e desejos desses clientes, tá? Especialista, direcionar ações personalizadas. Falei de tudo que eu anotei para não esquecer. Gente, lá no caderno que eu vou mandar para vocês, na lição de casa, no manual do participante, vai ter essa segunda ação para descrever o público-alvo da sua empresa, tá? Então, como eu falei, não vai ficar aqui só nessa conversa de eu falando. Eu quero que vocês coloquem no papel mesmo quem são, no caderno de ferramentas, quem são, delimitar quem são o seu público-alvo ideal, tá? É o lá no caderno de ferramentas que eu vou mandar para vocês depois, tá?
Legal. Então, ao definir o público-alvo, é possível segmentar também o mercado que você atua, de forma para direcionar o marketing da sua empresa para o grupo de pessoas certas, né? Como eu falei, com características semelhantes e que sejam potenciais consumidores do seu produto. Tá bom? Então, ó, a segmentação de mercado, qual que é a vantagem? Você vai conhecer melhor o seu cliente, né? Você vai quantificar o seu mercado. Então, você vai, por exemplo, são mulheres de São Paulo. Então, você consegue jogar lá quantas mulheres existem em São Paulo. Agora são mulheres de São Paulo de 30 a 40 anos. Você consegue encontrar quantas mulheres em São Paulo de 30 a 40 anos existem para você quantificar o seu mercado, para você saber o quanto você pode demandar dele, tá? Escolher os melhores canais de distribuição e de comunicação, como eu falei para vocês, né? Lá dos páginas amarelas que eu não sei o que é, Sim, ou oi, pode falar. desculpa te interromper. Por Imagina. algum motivo, para mim, travou no slide 15, e aí eu precisei dar uma atualizada, e aí sim, agora eu estou acompanhando sua fala. Não sei se uma das meninas também estão com a mesma dificuldade. Ó, Ai, que bom. Como você fez eu, para atualizar, meu amor? Conta aí para elas, eu, caso alguém. Ó, como eu estou como a organização, né, no mesmo e-mail, Certo. Sebrae, para mim apareceu uma opção aqui embaixo, onde eu linkei a apresentação com a sua, mas eu acho que para as meninas isso não vai acontecer. A Lídia perguntou, onde estão os slides, eu não estou vendo. Então, pode ser que ela também tenha tido alguma É, dificuldade aí. Nós estamos no slide 17, certo? olha, no slide Principais conceitos do 17. marketing, Ah, segmentação de mercado. Esse slide que nós estamos? isso, isso. E o Show. da Lígia, eu acho que ela tem que clicar no modo de exibição, porque aí deve ser o dela que está com um modo de exibição sem slide. Você acha que é isso também, Flávia? Pode ser, mas normalmente quando ela entra na apresentação, ela já automaticamente enxerga o que todas as outras estão enxergando. É que no meu realmente Tá, travou no 15. tá E aí bom. eu consegui voltar. Como ela também está com a dificuldade, falei, deixa eu tentar, né? Boa. Então, a boa notícia é que na gravação vai aparecer os slides e quem quiser fechar e abrir, fiquem tranquilas, tá bom? Para tentar fazer isso que a Flávia falou, que quando você entra, ele já vai como todas estão. Então, se quiser fechar e abrir, pode, ou fica tranquila que depois lá na gravação vai ter, tá bom? Então, estamos no 17 mesmo, né? Os canais de distribuição, como eu falei para vocês, onde o seu público-alvo está, porque não é todo mundo que está em todos os canais. Não é todo mundo que vê todos os canais em todos os lugares, né? Tem uma rede social para cada tipo, né? Então, por exemplo, rede social para o público corporativo é o LinkedIn. E tem o Snapchat que a galerinha nova, os adolescentes ainda usam. O Instagram tá meio aquele no meio-meio. Quem usa Facebook? O pessoal mais sênior, minha tia-avó, tá tudo lá no Face, né? Então, depende de qual o seu público, ou de como o seu público-alvo é, para você saber o canal de distribuição e o canal de comercialização, o canal de divulgação, né? Também assim. Minha tia-avó não sabe comprar em site de e-commerce. Mas ela consegue comprar no Shopee, que é um pouco fácil, mas se for fazer um e-commerce para ela, um público-alvo mais sênior, não vai dar certo. Ai, não estou vendendo. Por quê? Porque às vezes você escolheu um canal de distribuição não compatível com o seu público-alvo, tá? A vantagem de segmentar o mercado, oi, YouTube, pode falar, desculpa, imagina. YouTube agrega tudo, você acha? Mais ou menos. Se for o público muito sênior, também não assiste o YouTube. E se for o pessoal muito novinho, também não é muito fã. Olha que legal. Porque o pessoal novinho, a geração Z, não gosta de coisa longa, não gosta de mais de 1 minuto de vídeo, né? Eu vou falar disso também, hein? Já estamos dando um spoiler, vou falar de cada uma, tá bom? Boa. E melhora a comunicação focada, né? Para você focar na sua comunicação e adotar preços coerentes. Olha quem está aqui, a Ju Lourenço. Microfone todo seu. Não, eu tô aqui faz Eu tempo. vi, eu vi.
Eu queria contribuir. Bom dia, Bom gente. dia, Sobre o maravilhoso YouTube, dia. como a nossa colega, ela é psicóloga, o YouTube, ele é uma vitrine, ele não tem tempo. Então, quando a gente coloca na busca, ele sobe. E aí o YouTube é bom para quê? Criar autoridade, é um trabalho de médio e longo prazo. Se você quiser dar entrevista na televisão, se você for palestrar, então o YouTube ele se torna uma vitrine para você poder cobrar mais caro em palestras, se você pensar em dar palestras para o corporativo, né? Agora a gente tem a NR01 entrando aí para você, né, que é as normas que as pequenas e médias empresas precisam ter atividades lá psicossociais, emocionais dentro. Então, o YouTube vai te ajudar a ser uma profissional com vitrine, tá? Então, o que a gente tem que pensar no YouTube é uma construção de autoridade e não venda. É isso. E aí, Perfeito. a gente já vai falar, mas qual que é o segredo? Aquelas headlines precisam estar bem bonitas e coloridas, e os vídeos do YouTube ali, ó, 4 a 6 minutos, 7 minutos, no máximo. A gente fica muito hoje, eu penso que a gente está com muita pressa, né? Porque a gente está nesse mundo mais acelerado, mas vale a pena fazer essa construção, tipo, uma vez por mês vou colocar na agenda e vou gravar 4 vídeos de uma vez só. Vai entrar um vídeo por semana. Quando chegar no fim do ano, você vai ter lá 120 vídeos, 130 vídeos, que não somem, porque o Instagram e o TikTok, eles são essas redes de 24 horas. A gente postou, daqui a pouco, em um dia, cai o engajamento do post. Então, fica essa dica aí sobre o YouTube. Ai, amei, Ju, maravilhoso. Obrigada. Eu vou querer saber até um Obrigada. pouco mais da sua opinião depois sobre, eu vou entrar no marketing digital sobre fórmula de lançamento, né? Porque aí eu acredito que aí já é um outro público que quer sim consumir 1, 2 horas, mas aí é bem específico e tem que fazer um trabalho antes, né? Eu vou chegar lá no Tem. YouTube e aí eu vou querer que você contribui sobre isso também, tá bom, meu amor? Maravilha, estou Obrigada. por aqui. E aí, para fechar aqui com chave de ouro, preço coerente, né? Como assim preço coerente? Se o seu público-alvo é de alto padrão e ele quer resolver algo que não importa preço para ele, você vai adotar preços altos, porque é a valorização do seu trabalho. Agora, se você está, por exemplo, num bairro mais humilde, onde você está oferecendo produtos que são para uma classe social mais baixa, você tem que adotar preços coerentes. Como você vai saber disso? Entendendo o seu público-alvo e entendendo o seu mercado, tá bom? Boa. Gosto da ideia do YouTube. A galera gostou, hein? Vamos chegar lá, tá? Já vou chegar lá. Eu estou contextualizando o marketing raiz antes, porque não adianta a gente querer chegar no digital sem entender o marketing raiz, senão a gente faz um monte de besteira lá. Monte, 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 né? Lembro que na pandemia, gente, eu criei um curso de Instagram, eu ainda não trabalhava para o Sebrae, e eu, na pandemia, naquela situação toda, eu tinha fechado minha loja. Falei, como é que eu vou sobreviver? Falei, o que que eu faço de melhor? Instagram. Aí eu comecei a trabalhar no Instagram, comecei a fazer vários trabalhos pelo Instagram e comecei a dar curso de Instagram, né? E aí, no começo eu comecei a fazer um monte de besteira. Por quê? Porque eu não entendi o marketing raiz de verdade, não coloquei no papel. Quando eu coloquei, aí começou a funcionar ao ponto de eu me tornar autoridade para dar curso de Instagram, tá bom? Então, lembrem que isso que a gente está contextualizando é mais importante até do que você ir para a rede social, para você ir para o marketing digital, porque você precisa ter o conceito antes, tá? Então, olha só, segmentação do mercado. Quais são as variáveis que a gente vai usar para segmentar o mercado? A variável demográfica. O que que é a demo, né? Demográfica é a idade, gênero, religião, instrução, ocupação, tá? Então, o meu produto ou serviço tem a ver com uma instrução acadêmica específica, ou seja, só pessoas graduadas que podem fazer? Ou não? Ah, é só para evangélicos? Ou não? É só para mulheres? Ou não? Idade, é muito importante delimitar a idade, tá? Ah, se de 18 a 64 anos. Aí não dá, né? Como você fala com a de 18, você não fala com a de 64.
põe aí no máximo 15 anos de faixa, tá bom? Ocupação, ela precisa estar trabalhando, ela não trabalha, ela é empreendedora. O meu produto é específico para empreendedora, o meu produto é específico para pessoas que trabalham em grandes empresas. Começar a identificar, tá? Geográfica. A geográfica, ela estipula a área geográfica mesmo, né? E aí você vai identificar, vou vender só para o meu bairro, vou vender para São Paulo, vou vender para o Brasil, vou vender para o mundo. Eu vou vender só onde o clima é quente, porque eu vendo biquíni. Eu vou vender só para onde os climas são frios, porque eu vendo jaquetas, toucas, meias, né? Começar a pensar nisso aí. A psicográfica é baseada nas opiniões, no estilo de vida, na personalidade. Pessoas veganas, são pessoas que curtem a natureza. É o estilo de vida de pessoas que buscam o autocuidado, o desenvolvimento mental. Qual que é o estilo de vida? Estilo de vida de pessoas que querem uma alimentação mais saudável. Qual que é o estilo de vida? Pessoas que correm, né? Então, psicográfica, o meu público-alvo tem um estilo de vida em comum, né? É um estilo de vida, opiniões em comum são da direita, são da extrema esquerda e por aí vai, tá bom? Personalidade. Comportamental. O comportamental, ela é delimitada pelas experiências que o público-alvo tem em relação ao seu produto ou serviço oferecido. São os comportamentos que geram a necessidades ou desejos. Eles têm comportamentos parecidos. Essa é identificar quais são os comportamentos, quais são as experiências que eles têm ou querem ter em comum, né? Um exemplo aqui são uma coisa quando você vende produtos para mulheres solteiras, outra coisa é para mãe. As mulheres solteiras não querem as mesmas coisas que uma mãe precisa. Uma bolsa pequenininha para quem é mãe de dois filhos, mãe solteira de dois filhos, nunca funciona. Uma bolsa pequenininha? Não, eu tenho que carregar uma bolsona, que tem que ir água, tem que ir carteirinha do plano de saúde, porque eles podem ser, tem que ir tudo, tem que ir quase a vida na bolsa quando eu vou ali no parque e já volto. Já para uma pessoa solteira, ela mal precisa de bolsa para ir no parque e dar uma volta. Então, pensar assim, né? Até o tamanho da bolsa vai influenciar a roupa que ela vai usar. Eu não posso mais colocar um mega decote, uma mega fenda na minha saia, porque logo eu fico com tudo de fora. Meus filhos me puxam para lá e para cá. Então, a roupa que eu uso, né, diferencia os meus comportamentos e por aí vai, tá bom? Olha quanta coisa eu estou fazendo vocês pensarem, hein? Aqui também falando, um exemplo, esse exemplo é maravilhoso, ó, para segmentação de mercado. Estamos falando do segmento de hospedagem. Olha como não é tudo a mesma coisa. Hospedagem é hospedagem. Hospedagem. Mas não é tudo a mesma coisa. Por quê? Quando são estudantes universitários, qual que é o tipo de hospedagem que eles costumam querer? Hostel, pensão, kitnet, né? Já quando é executivo de trabalho, ele já quer um hotel. Quando são famílias com crianças, elas já querem resort, hotel fazenda. E quando são pessoas que vão viajar para ver familiares, a hospedagem é na casa da família. Olha só, hospedagem, quantas variáveis tem, tá? Então não é tudo a mesma coisa. Cintia, mas eu trabalho no segmento de roupa. Tudo a mesma coisa. Não, não é. Tem moda fitness, moda evangélica, moda plus size, moda streetwear, moda isso, moda aquilo, moda praia, moda. Viu? Não tem, não é tudo a mesma coisa, tá? Análise SWOT ou matriz fofa. Falei na aula passada, falo novamente porque é importante a gente colocar no papel quais são as nossas forças, quais são as nossas fraquezas, quais são externamente as nossas oportunidades e quais são externamente as ameaças que podem travar o nosso negócio. Atendi uma empresa essa semana que eles ganharam dinheiro a vida toda. Há 30 anos eles ganhavam dinheiro com uma lanchonete de suco, com sucos naturais, o core business é o suco natural,
e agora eles foram engolidos por concorrentes e porque o principal cliente, aliás, a principal empresa que os clientes compravam a comida lá e consumiam o produto dela saiu de lá. E aí a empresa está se afundando porque ela não se preparou para ameaças externas. Olha só, a empresa, o restaurante onde o cliente comprava comida, era até o yakisoba, e aí consumia o suco dela, fechou. E aí agora ela não consegue mais ter cliente, porque não se preparou para ameaças externas que podem ter. Uma possível pandemia que pode acontecer novamente. Algum famoso fala mal do seu segmento de mercado na televisão. Você está preparado? Você está com todos os ovos na mesma cesta? Como que faz para você não ficar à mercê disso? Identificando qual é a ameaça e já pondo planos de ação para isso, tá? E as oportunidades que você pode surfar na onda aí? Alguém falou bem do seu segmento, você surfa na onda desse famoso e vai, tá? E aí também identificar quais são minhas forças, quais são meus diferenciais, o que eu tenho de bom, para quê? Para fortalecer. Quais são minhas fraquezas? Putz, eu não tô boa nisso. Para quê? Para chorar? Não, para identificar como melhorar, tá bom? Vai no seu caderno de ferramentas também, toda a orientação do que eu tô falando e essas ferramentas, tá bom? E aí, olha só, posicionamento. Um guarda-chuvinha diferente no meio da multidão. Como que você se posiciona? Como você precisa ser visto? Não é só como você quer ser visto. Como você precisa ser visto? No seu segmento, você precisa ser visto como o mais barato, porque é isso que você quer mesmo? Ou você quer ser visto, você precisa ser visto com mais qualidade? Eu não sou o mais barato, mas eu sou o que tem mais qualidade. Eu sou o que proporciono mais status? Eu aqui proporciono mais status? Ou eu sou o que entrega mais rápido? O que você precisa dizer para o seu público para você se posicionar da maneira que você quer ser? A primeira coisa, você precisa identificar como você precisa ser, né? Então, posicionar-se no mercado é uma maneira de você se diferenciar, apontando quais são os benefícios que o consumidor vai ter ao consumir o seu produto ou serviço. É necessária para compensação das necessidades e desejos do seu público-alvo. Você precisa pensar nisso para você entender qual que vai ser o posicionamento. Não se pode ser tudo para todos. Nunca é tudo para todos, tá? Então, quais são as perguntas relevantes para a criação do posicionamento? Primeira pergunta que você tem que se fazer agora: como que eu quero ser visto pelo mercado ou pelos meus consumidores? O que é relevante para esse público? Porque pode ser que eu quero ser visto como o com mais status, o que entrega mais rápido, mas e se para o meu público-alvo isso não é relevante? Se para o meu público-alvo ele não quer mais barato, não quer o que entrega mais rápido. Você precisa entender tudo que a gente falou antes, você precisa entender o seu público-alvo para entender o que é relevante para ele, para você ver o como você precisa ser visto. Olha que legal, hein? Porque aí não adianta, você pode postar o que você quiser na rede social. Teve uma mentorada minha que falou: Se, quanto que eu devo investir de tráfego pago no meu Instagram? Peguei lá o Instagram dela. Falei, se você investir 1 milhão agora, você vai jogar 1 milhão no lixo, porque não estava conversando nada com o público-alvo dela. Se ela investisse 1 milhão, era 1 milhão jogado no lixo. Então não adianta você ir para a rede social sem você entender tudo isso por trás, tá bom? Então, né, lembrando, o que que você pode ser? Ah, é o preço mais baixo, é a mais alta qualidade, eu quero ser popular, ou eu quero ser exclusivo. Exclusivo. A Ju adora, né? Fazer coisas exclusivas, secretas. Eu adoro isso também. É um gatilho sensacional para mim. Eu gosto disso, pelo menos eu, né? Você quer ser aquele que tem variedade, ou você é o simples, ou você é único, né? Começa a pensar nisso aí, tá bom? Bora lá. É, Posicionamento. Então, diferenciais competitivos. Identificar o público-alvo e sua concorrência. Não adianta você achar que você tem um monte de diferencial quando você vai ver todos os seus concorrentes fazem a mesma coisa. Então, você precisa analisar a concorrência, tá bom? Para você fazer diferente, fazer melhor.
Identificar as semelhanças e diferenças com a concorrência, disso que eu estou falando. Ah, eu faço isso, só que meu concorrente também faz. A gente é igual aqui, porém eu consigo ultrapassar nisso. Quais são os diferenciais perante a concorrência no mercado, tá? Descrever os benefícios que os consumidores vão ter com o seu produto e serviço. Saia do vou focar no técnico, vou focar no técnico, vou focar no quanto eu sou boa, quanto eu estudei. O público não quer saber, não, tá? Quer saber quais são os diferenciais competitivos únicos que você tem que vai resolver. O que que você resolve? O que que você transforma em mim, nas minhas soluções, tá bom? Reais. Ah, legal. Pontos. Pontos de diferença sejam desejáveis para o consumidor. Isso mesmo, precisa fazer jus ao que o seu público-alvo quer, né? Senão, é um diferencial que não faz diferença para o que o seu público-alvo quer, tá bom? Olha só, meus amores, quem aqui já ouviu falar dos 4Ps? Coloca no chat para mim, os 4Ps do marketing, ou o famoso mix de marketing. Coloca aqui no chat. Já ouvi falar e uso, ou já ouvi falar e nunca usei? Põe aí para mim. O mix de marketing, pessoal, é um conjunto de estratégias bem basiquinho. Olha, Ju, conhece? Ele é bem basiquinho, que é usada para a gente começar a pensar no desejo de compra das pessoas, tá? Quais são esses? Olha, que eu nunca ouvi. Que legal, Cris. Estou feliz de poder te apresentar essa ferramenta aqui para a gente começar a pensar no quê? Então, você vai pegar, né, 4 folhas ou fazer um quadrante aí e colocar produto. O que o cliente quer do produto ou serviço? Quais são os produtos? Depois você vai pôr ali preço. Qual é o preço mesmo? Preço está compatível com esse público, né? Praça, onde vai ser encontrado esse produto? Quais são os canais de distribuição? Ponto de venda, onde vai ser? Vai fazer parceria para colocar amostra, né? E promoção. Promoção não é desconto, tá? Promoção é como você vai lançar, como você vai promover esse produto. Quais ferramentas de marketing que você vai adotar para promover? Como que você vai estimular o consumidor a consumir, tá? Promoção não é desconto, tá bom? E aí você na internet mesmo ou no material que eu vou mandar para vocês, vocês sempre vão achar assim, ó, esses quadrinhos aqui, ó, produto, preço, prazo e promoção. Legal? Ó, mandar para vocês, tá? Tem até um. Ah, pena que não tá se. Ah, tá se mexendo aqui, ó. Esse aqui é super bonitinho. Numa mesma empresa, aí ele consegue mostrar o que é preço, o que é prazo, o que é produto e promoção. Lembrando que lá no caderno de ferramentas de vocês, eu vou deixar tudo bem explicado do conceito e a lição de casa para vocês fazerem, tá? Estou um tiquinho atrasada, vou precisar dar uma acelerada, porque eu respeito muito o tempo, o horário de vocês, tá? Vou precisar dar uma acelerada. Então, agora a gente vai entrar na parte do marketing digital. Marketing digital é o conjunto de estratégias e ações de marketing que utilizam tecnologia, ferramentas tecnológicas, né? E que trazem muitas, muitas, muitas vantagens para você, se você entendeu tudo que a gente falou antes. Porque se você entrar no marketing digital só por entrar, você dá um tiro no pé. Você pode queimar a sua empresa pelo fato de não comunicar corretamente com o seu público-alvo e por aí vai, que vocês são muito inteligentes e sabem muito bem. Bora lá. Então, tradicional versus marketing digital. Aqui é meio que uma provocação de falar: ah, mas eu tenho que usar só o marketing tradicional, eu tenho que usar só o marketing digital. Vocês, como eu sei que vocês são já avançadas, vocês sabem que é o conjunto dos dois, né? Vocês sabem que não é só o tradicional ou o digital, porque é um conjunto. Porque nosso concorrente está fazendo, porque o consumidor mudou. Eu falo que existe o consumo antes da pandemia e consumo pós-pandemia. Consumo pós-pandemia, o consumidor ficou chato, exigente, e ele tem toda a razão. Tá tudo muito fácil, muitos estímulos. Se a gente não se adequar, a gente fica para trás.
Simples assim, né? Então, eu vou desmistificar bem rapidinho para vocês. Vocês sabem, eu sei a maturidade empresarial, principalmente nessa área de vocês. Vou dar uma pincelada por cima. Quem quiser que eu volte em algum conceito, só me pedir, tá bom? Então, o que que é e-commerce? E-commerce é o site, é a loja virtual. É quando o seu cliente tem uma negociação direta com a sua empresa, é quando você cria lá. Existe plataforma alugada, existe plataforma paga que você faz exclusiva para você. Você pode gastar de R$ 0 para fazer um e-commerce, como você pode gastar de 50, 100 mil reais para fazer um e-commerce exclusivo para você. Nada mais é do que o seu site, sua loja virtual exclusiva para você. Esse é um tipo de marketing digital. Outra coisa, amores, é o marketplace. Quem são marketplaces? São shoppings virtuais, shoppings digitais. Assim como o shopping, por exemplo, o Shopping Penha. O Shopping Pen é uma empresa que tem lojas dentro dela. Cada loja é sua loja, certo? O Marketplace é a mesma coisa. É um shopping virtual, um shopping digital, onde as empresas estão lá. Gosto, adoro, porque você se aproveita da plataforma deles para você encontrar o cliente que entrou pela plataforma. Adoro, tá? Quem são os marketplaces? Mercado Livre, Shopee, Shein. Para quem não sabe, Shein não é uma loja, Shein é um marketplace. OLX, o Facebook agora tem o marketplace dele, é bem legalzinho. Magalu, Amazon e por aí vai. Elo7 para quem é do artesanato, tá bom? Então, o marketplace é a loja virtual. Gosto, só muito cuidado, porque dependendo do marketplace, ele te cobra uma taxa, sempre vai te cobrar comissão. E alguns são mais, alguns são menos. Por exemplo, dentro do Mercado Livre, dependendo da forma que você vai entregar, é uma taxa diferente. Então, cuidado, porque eu já vi muito cliente perdendo dinheiro, pagando para trabalhar, porque colocou precificação errada, né? Nesse mercado aí. Shopee deixa você divulgar o nome da sua empresa, Mercado Livre não, só se você for uma loja oficial. Por aí vai. Então, tem vantagens e desvantagens, tá? Inbound marketing é uma estratégia de marketing de atração, tá? É uma estratégia. Inbound significa. Peraí, tradução literal. Inbound em marketing significa marketing de atração, atrair. Isso. Trata-se de uma estratégia de fazer com que o cliente conheça a sua empresa por meio de mecanismos de busca, né? Redes sociais, sites, tráfego pago, mas que ele tenha um interesse em comum com a sua empresa, ele já tenha pré-interesses com a sua empresa. Tá bom? Então, o cliente conhece a empresa por blogs que você colocou, ou o tráfego pago que você delimitou. Esse é o inbound marketing, né? E as 5 etapas dessa estratégia é atrair, converter, relacionar, vender e analisar. Geralmente, estrategistas de marketing fazem isso para você, tá bom? Marketing de relacionamento, gente, esse aqui para mim é o essencial, tá? O marketing de relacionamento é você manter, é 7 vezes mais barato você manter um cliente do que você conseguir um novo. Então, por que que a gente não está fazendo relacionamento com os nossos antigos clientes, com os nossos atuais clientes? O que que a gente está fazendo? Porque eu ainda sou adepta ao marketing da indicação. Na minha opinião, voltou a ser a melhor propaganda. É quem te indica. Se você não está fazendo um relacionamento com os seus clientes, como é que ele vai te indicar? Né? Então, como que a gente pode fazer marketing de relacionamento? Fazendo uma fidelização, tá? Ah, pode ser programa de fidelidade. Ah, sim, mas aqueles cartõezinhos de cartão fidelidade já está no passado, tá mesmo? Existe agora cartão fidelidade virtual. Tem um que chama Ponto, que uma empresa que eu mentorei de bolos e doces, uma confeitaria, tá super adotando e deu super certo, porque aí ninguém precisa de papelzinho, mais essas coisas, tá? Então, programa de fidelidade, de cartão fidelidade, lembrar do aniversário. Lembrar do aniversário do cachorro, lembrar do aniversário do. Tá mantendo relacionamento, o marketing ativo de relacionamento, tá? Trazer melhores experiências para o seu cliente. Não só ficar falando, ó, tá vendendo, tô vendendo, tô vendendo. Não. Manter relacionamento genuíno com o seu cliente, com os interesses dele, tá? Marketing de influência. Por que não
não usarmos pequenos influenciadores? Às vezes, sua melhor cliente é uma blogueira e nem sabe. Gente, eu fiz isso quando eu tinha minha loja de roupa em atacado. Eu percebi que eu postava uma determinada foto, dava 20 curtidas. E a Ser Humana postava foto, dava 200 curtidas. Oxe, blogueira. E comentário. Pronto, fazia parceria com essas pequenas influenciadoras, partindo de mim. Cuidado quando a pessoa se auto-intitula influenciadora, geralmente não é. Quando ela está buscando você para você divulgar com ela, geralmente não vai dar certo. Então, cuidado. Você identifica pequenos influenciadores no seu segmento que façam sentido para o seu público-alvo, lembra que a gente estudou agora há pouco, para que você possa fazer parcerias e usar essas pessoas para influenciarem a sua rede, tá bom? Super dá certo. Identidade visual. Quem aqui já ouviu falar da psicologia das cores? Coloca aí no chat, sim ou não, psicologia das cores. Então entenda que a cor, olha que legal, ai que bom, vocês são muito demais, né? Olha, vocês são lindérrimas. Então, a cor que você está usando, não só no seu logotipo que eu trouxe aqui. Qual cor você está usando predominantemente? É, Alguém pediu alguma coisa aqui. Flá, se você conseguir ver alguém Oi, escrever alguma sim. coisa de, alguém Não. sabe me dizer? Não? Ó, Tá bom. sim, sim, tem sim, perdão, tá bem aqui em cima. Luana, Ah, para serviços, no caso de arquitetura, qual seria a melhor plataforma? boa. Vamos conversar disso depois, porque depende de que tipo de arquitetura você oferece, tá? Depende. Então, depois me chama no WhatsApp, a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas aí a gente conversa. Tem muitas vertentes. Se isso, se aquilo, se aquilo, tá? Ó, então depende da cor que você está usando no seu logotipo, do formato da palavra, mas também na sua rede social. Quais cores estão predominando ali? De repente, você percebeu que todos os cenários estão com fundo vermelho. Será que essa cor comunica, né? Então, até um exemplo. Não sei se vocês já perceberam que toda academia tem paredes laranja, né? O laranja, ele estimula o batimento cardíaco, que faz com que você tenha mais energia e força para você ficar puxando ferro e treinar. Um exemplo. Só que o laranja, o vermelho é altamente estressante para quem já está estressado, um alto estímulo. Então você vê como uma coisa bate com a outra, mas a cor ela pode te ajudar a conversar com o seu público-alvo, tá? E Oi, pode falar. a Adriana também perguntou aqui como que ela encontra o cartão virtual. Ela achou ótimo, mas ainda não encontrou o caminho. Coloca assim, ó, cartão fidelidade que ponto no Google, que ponto. Eu já usei esse, a minha cliente usou esse e gostou. Então é cartão fidelidade, desculpa, cartão fidelidade que ponto. Mas depois pode me chamar também que eu mando o link certinho se precisar. Me chama lá no WhatsApp, tá bom? Obrigada, Flá. Outra coisa legal, a Nike, o símbolo da Nike, ele já não dá uma sensação de movimento, de corrida? Então, por que que o seu logotipo ou a sua comunicação também já não implicitamente conversa com o seu público-alvo? O exemplo é a Nike, né? O McDonald's, exemplo. A cor amarelo e vermelho dá fome, sabiam? E a Coca-Cola, o preto com vermelho dá sede. Não é à toa que são essas cores. Será que você está usando a psicologia das cores? Então, também tem uma atividade sobre a identidade visual do seu negócio, tá bom? Então agora eu vou tentar falar rapidinho aqui, ó. Google, Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok e YouTube. Tá? Bem rapidinho, porque eu sei que vocês já. Vou falar só as coisas principais, tá? As coisinhas principais. Gente, não se esqueçam que essa aula tem uma lista de presença que eu vou passar aqui no final e que quem assinar essa lista de presença vai receber o certificado dessa aula, tá bom? Em até 15 dias úteis, tá? Legal. Bora, Google Business, Google Meu Negócio, Google Empresa, é tudo a mesma coisa. Se ele é importante, boa. Eu tenho vontade de falar para o Google assim, olha, cobra R$ 3.000 por mês para quem quer estar aí, porque é tão bom
que as pessoas não valorizam porque ele é de graça. Você vai lá na sua conta Google, você abre o seu Google, vai nos pontinhos lá em cima, aí você vai ver, gerencie sua empresa, é um símbolo de uma empresa, olha eu aqui fazendo, né? Vocês estão vendo, né? E aí você cria uma empresa ali, pronto, você criou uma empresa no Google Maps para o mundo inteiro te achar. Ali você coloca foto, você coloca vídeo, você coloca dados, você coloca a descrição, que é a palavra-chave de quando vão te buscar. E aí eu pergunto para vocês, quando você quer buscar um restaurante, quando você quer buscar uma marcenaria, quando você quer buscar o quê? Você joga onde? Se eu buscar um marceneiro no Instagram, vai aparecer um marceneiro do Amapá, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul. Eu vou jogar no Google. Se eu quero fazer terapia presencial, eu vou jogar no Google. Mesmo que eu vá fazer digital, mas eu quero alguém da minha região, porque a gente não é bairrista que chama, me fugiu o nome, a gente quer, as pessoas próximas a mim são mais iguais a mim e tal. É no Google que vão buscar, tá bom? Então, tenham o seu Google, agora a dica de milhões. Se preparem que eu vou dar a dica de milhões. Tchan, 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 tchan. O Google precisava ter um critério para quando as empresas param de existir e muito vão se preocupar de fechar a sua conta lá, a sua ficha, né, no Google Business, né? Então, uma empresa parou de existir, fechou, qualquer coisa, ele não vai entrar lá no Google para encerrar essa ficha. Então, o Google criou um critério de quem não atualiza a sua ficha é jogado de escanteio. Quem sabia disso aí? E que não foi por mim, né? Porque algumas aqui já assistiram minha aula de marketing, né? Põe no chat. Quem sabia disso? Então, se você não atualizar a cada 15 dias, porque o seu concorrente está atualizando, né? Você vai ficar de escanteio. Dica de milhões. Valeu 1 milhão agora, não valeu? É isso aí. A cada 15 dias eu quero vocês atualizando, principalmente sua descrição. Gente, eu não sei mais que palavra colocar. Minha amiga entra no chat GPT, fala assim: querido chat GPT, eu sou isso, eu faço isso, meu site é esse, tá aqui a descrição que já criaram para mim em tal lugar, joga lá essa aqui, e isso. Agora, crie para mim a melhor descrição para o Google Business, Google Minha Empresa, Google Maps, Google Meu Negócio, o que você quiser. Crie a melhor descrição com todas as palavras-chave que conversam com o meu público-alvo ideal. O chat GPT maravilhoso vai te dar, você copia e cola lá. Atualiza com foto, atualiza com vídeo, atualiza com informação, responde as perguntas e faça o trabalho das 5 estrelas da avaliação. Um cliente meu fez sorteio para quem deixava avaliação, tudo. Hoje ele está com 700 avaliações positivas com 5. Isso aqui, neurocientificamente falando, é mais valioso do que a sua própria mãe, irmã, tia falando que a empresa é legal. Você acredita mais nas 5 estrelas do Google, neurocientificamente falando, são 74% mais, você acredita, do que alguém te indicando. Então, você precisa fazer com que a sua ficha do Google tenha uma avaliação boa. Como eu faço isso? Sim, historinha rapidinha. Eu fui na pizzaria que eu sempre vou, meu filho, a moça não sabe que eu trabalho no Sebrae, ela chegou para mim e falou assim: oi, tudo bem? Eu vejo você sempre aqui. Você pode avaliar a gente no Google enquanto você espera a sua pizza? Falei, claro, ela. Então entra aqui, ó. Agora aperta aqui, ó, nessas 5 estrelas aqui, ó. Aperta essa estrela 5 aqui. Apertou? Agora aqui você deixa um elogio pra gente. Aí eu falei, que maravilhosa. Por que a gente não faz isso? Pega suas melhores clientes e fala para ela: você clica nas 5 estrelas e deixa um elogio lá para mim. Tá bom? Vamos fazer isso aí, tá? Então, gosto muito. Lá você pode criar o shopping, lá você pode fazer um monte de coisa legal, tá? É E importantíssimo. Pode falar, meu amor. temos a Juliana Subiri com a mãozinha levantada. Ju, pode falar. Ju subir. Oi, Tudo isso, sou bem? eu. Bom dia, Bom meninas. Tudo dia. bem? Tudo bem. Só rapidinho, na verdade, você comentou do Google aí, Meu Negócios, e eu uso bastante ele de forma gratuita e a gente tem bastante resultado. Até porque eu sou uma oficina especializada, né? Só atendo carros da marca Hyundai e Kia. Então, para a gente, assim, é muito específico.
E o Google Meu Negócio, de uma forma gratuita, ele me entrega muito resultado, porque até hoje eu estou até, inclusive, depois eu vou falar com você no particular, porque eu estou na ideia de trazer uma empresa, só que eu fico observando que todo mês eu consigo trazer muitos clientes novos através do que eu faço de forma até gratuita. E aí você falou da ficha, da atualização, e eu atualizo muito a avaliação, foto. Nem estava combinado, hein, gente, dela validar o que eu falei. Eu falei, deixa eu aproveitar a oportunidade, que eu Boa. não falei ainda, eu falei, porque o meu chat também não está funcionando, eu falei, deixa Tá eu bom. conversar, abrir o microfone. Então, eu queria entender, assim, foto, avaliação, isso também valida ou não? Tem que mexer mesmo na descrição? Foto, sim. Responder perguntas também. Mas quando alguém te avalia, não, que ele entende que é outra pessoa que tá atualizando. Ah, tá. Então, Parabéns. foto valida também. Valida. Ai, Ah, tá perfeito. ótimo. Me Tá chama ótimo. assim para a gente E conversar. funciona bem mesmo, viu? Viu? Porque a gente depois vai ter a oportunidade de falar mais, mas a gente Uhum. cresceu bastante, inclusive, de uma forma gratuita. E, gente, olha só, o orgânico dando dinheiro. E agora você imagina se, por exemplo, ela direciona até um tráfego pago para isso, para ampliar o raio de quilometragem, né? Oi, Adri, Sim. tudo bem, linda? Você quer falar? Obrigada, Oi, bom dia. Obrigada. Tá. Na verdade, eu quero tirar uma dúvida. Pode falar, amor. Referente às avaliações, Hum, comigo não dá muito certo, porque assim, eu entrego, para quem não sabe, eu trabalho com pet shop, né, com banho e tosa, e aí eu sempre peço no mesmo dia que as pessoas avaliem meu serviço. Só que eu mando a avaliação no WhatsApp da pessoa. De 10 que você manda, uma ou duas só responde. que Então, eu queria conversão saber. excelente, Dri. Geralmente a conversão é menor que isso. Aí eu queria saber assim, se quando ela está aqui aguardando às vezes para pegar o pet, se eu posso pedir para ela fazer agora, né? Tipo assim, ai, olha, responde isso daqui para mim. Mas aí eu tenho que Uhum. mandar no celular dela ou eu posso já abrir no meu? Tanto faz, ela precisa, você precisa convencê-la, porque eu, por exemplo, quando alguém me manda para eu preencher, eu nunca preencho, eu não tenho tempo para isso. Ó, como a Aham, mente funciona. Não tenho sim, tempo para isso. Se fizer na hora que eu estou esperando a pizza, lembra? sim. Aí Aí tudo vai. bem, não estou fazendo Aham, nada. Agora, se que nem o meu amigo que fez, que ele está com 700 avaliações, porque a gente fez uma estratégia, como ele fez 700 pessoas preencher uma avaliação de uma papelaria. Ah, sim, você preenche, você vai ganhar um número para um sorteio. Então, o cérebro funciona o quê? Eu quero ganhar. vou Então, se eu tô na ganhar. pizzaria esperando, tô perdendo tempo e você tá aqui falando comigo, beleza, tô ganhando tempo, tá me distraindo. Ou eu vou ganhar um sorteio, então ela tem que ganhar de alguma forma. Ou você faz com ela ao vivo enquanto ela tá esperando o cachorrinho dela vir, ou Aham, você vai fazer alguma estratégia para que ela ganhe um número de sorteio, por exemplo. entendi. Tá Tá certo, bom? então. Mas Viu? a conversão ainda que tá boa, no gratuito, sem ganho e benefício, ainda que tá bom, viu, Dri? Tá joia, então. Obrigada. Eu achei que estava muito Imagina. baixo. O quê? Achei que estava ruim. Não, é assim mesmo. É assim Então tá mesmo, meu bom. amor. Tá bom? Obrigada. Imagina. Instagram, postagens, story, reels, lives, vocês já sabem muito bem, né? Depende do seu serviço ou produto, ele não é a atividade principal para você fazer. Ai, meu Deus, os consultores do Sebrae sempre falam que é o Instagram, Instagram, Instagram. Depende. Depende de qual serviço, qual produto, qual público-alvo. Depende, tá? Mas ele se faz necessário mesmo que secundário. Por quê? Porque tá todo mundo lá, tá bom? Então, como saber? Só passando por uma consultoria, a gente conversa, tal, para saber se ele é o primário ou o secundário, tá bom? Então, o que que funciona muito os stories, né? Nós somos o país mais ansioso do mundo, e aí a curiosidade de que vou perder, e aí a ansiedade, aí vai, a galera curte os stories. Tem que ser stories com estratégia. Tem até a Damares, né, Ju, que fala, postava lá o café, ai, será que ela tá vendendo café? Não, tá postando café sem estratégia, tá postando stories sem estratégia. Não imposta, né? Só para aparecer, pensa um pouco em qual estratégia, o que que conversa com o seu público-alvo, tal, tá bom?
Descubra os melhores horários de postagem para o seu público. Não acreditem em gurus da internet que falam, o melhor horário é esse. Depende. E se o seu público-alvo são enfermeiros que trabalham à noite? Eles não vão estar no horário que os gurus da internet falam. Então, depende do seu público-alvo. Lá no Instagram tem um botão onde você identifica quais são todos os critérios dos seus seguidores. Idade, gênero, localização, horário por dia que eles mais ficam nas redes, naquela rede, né, no Instagram, tá bom? Tem no próprio Instagram isso, tá? Faça chamadas para ação, não só posta. Gente, tem gente que posta. Eu não sei Cíntia, Pode falar, pode falar. posso fazer uma Não tô te ouvindo muito bem, tá meio falhando o microfone. Então, é, é, eu queria saber Ah, qual dessas modalidades de marketing se encaixaria melhor quando você não tem um produto, você tem um serviço. É um serviço que deveria ser gratuito, ou seja, deveria ser comprado pelo governo. Agora tem uma nova lei aí, que é a 14.133, que prioriza os serviços de MEI, pequena empresa, enfim. E melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm doenças crônicas. legal. Qual seria... Depende da forma de como você atende, se você atende presencial ou online, depende do seu público-alvo, depende de tudo que a gente falou antes. Faz o seguinte, me chama lá no WhatsApp, depois que a gente terminar aqui, a gente entra em todos esses critérios para identificar para você. Mas tem um monte de vertente que depende, tá bom? Para eu entender melhor e conseguir te ajudar. Me chama lá no WhatsApp que aí a gente conversa. Mais alguém abriu o microfone? Que eu tô correndo aqui que eu tô atrasada no horário de vocês. Quem que me chamou pode abrir, pode falar. Não? Adriana aqui já falou? Tá bom, vou seguir. Chamada para ação, pessoal. Então tem gente que posta. Eu não sei se a pessoa está vendendo o cabelo, o colar, a roupa, o sapato ou o cenário que está atrás. Ela postou uma foto e sem nenhuma descrição. Não tem chamada para ação e nem descrição. Perdeu tempo dela postando lá. Não sei o que ela está vendendo. É o armário que está atrás, é o cabelo, é o colar, é a unha. É o que ela está vendendo ali, né? O que ela está oferecendo? Se você não colocar uma boa descrição, não faz sentido nenhum. Gosto ainda das hashtags, tá? Só cuidado com as hashtags para você não colocar hashtag e pode estar banida no Instagram, por exemplo, sextou. Essa hashtag é banida no Instagram. Vocês sabiam que sextou? Tudo bem postar uma, duas vezes, não chorem, não se preocupem, mas eu postava todo sextou, sextou por um ano, entrei no Shadow Ban do Instagram, porque o sextou em inglês é sex to you. E aí o Instagram tava achando que eu tava postando pornografia. Então, cuidado com hashtags banidas, médico, hashtags genéricas. Entro nesse assunto na minha aula de Instagram, que eu chamo de Instamarketing. Vou deixar, aliás, vou mandar para vocês, uma aula adicional para quem quiser, eu mando o link, que lá eu conto meus segredos do Instagram, que são segredos que eu descobri quando entrou na pandemia, que eu fechei minha loja, e aí eu criei um produto, eu precisava ter um diferencial, e até hoje esse diferencial super funciona, é o segredinho da Cynthia Kelly, tem nessa aula. Eu vou mandar para vocês, eu chamo de Instamarketing, tá? É uma aula adicional só de Instagram. Alguém abriu o microfone? Pode falar. Adri, você quer falar alguma coisa? Não? Ah, tá bom, já fechou, tá bom? Sempre responda os comentários ou as menções. Por quê? Imagina você chegou na porta de uma loja e fala assim: Oi, moça, tudo bem? Você tem vestido de linho? Aí a vendedora fica assim pra sua cara. Você fala, moça, você tá me ouvindo? E ela, que você faz? Você pega e vai embora, né? É a mesma coisa quando alguém faz um comentário.
no seu Instagram e você não responde, é assim que a pessoa se sente, tá? Responder comentário, menções, principalmente o direct, né? Fiquem de olho lá naqueles que a pessoa não te segue e vai para um outro lugar lá, pendentes. Fiquem de olho ali, tá bom? Às vezes tem coisa importante ali. Alguém quer fazer uma parceria com você porque te viu, você não segue, aí fica lá no pendente, tá? Invista nos stories e nos reels, tá? O reels ainda é um que pode ir lá para o Explorer, blá blá blá. Então, invista nessas ferramentas do Instagram e o Instagram se atualiza a cada 15 dias ou menos. Fiquem atentos a tudo. Faça interações nos stories, coloca lá caixinha de pergunta ou a enquete, tudo. Usem, fuçem e usem as ferramentas que tem, tá bom? Facebook, como eu falei para vocês, tem mais para o público mais sênior. Facebook tem duas modalidades: Facebook como página, né? Facebook como página que te limita a 5.000 pessoas, não sei se isso mudou. E o Facebook, desculpa, o Facebook perfil, que é o pessoal, esse é o perfil que limitava até 5.000 pessoas, e o Facebook página, que é para quando você é empresa, para você ter o gerenciador do Facebook, por aí vai, né? Então, o Facebook hoje muito está sendo usado mais para fazer o controle de tráfego pago, de estratégias de marketing, mais está sendo usado para isso, né? Porque ali o que eu, na minha opinião, o que mais funciona são aqueles grupos bairristas, né? Então, grupo de bairro super funciona, grupos de coisas específicas, né? Todas empreendedoras da Zona Leste, grupo enfermeiras da não sei da onde, grupo de não sei o quê. Eu acho que grupo funciona ainda legal, né? E a página, como empresa, só funciona se você pagar, né? Ele precisa ter dinheiro. E o perfil, na minha opinião, é mais para o pessoal mais sênior, tá bom? WhatsApp, gente, esse, na minha opinião, marketing ativo é o momento, porque tá todo mundo fazendo tráfego pago, tá todo mundo sendo bombardeado, é orgânico, é tráfego pago, é isso, é aquilo, aquilo. Se você não fizer um marketing ativo, você ficar esperando no passivo, postei e tô esperando entrar em contato comigo. Postei e vou ficar esperando, postei ali e vou ficar esperando. A gente não dá para ficar esperando, nossas contas não esperam. Então, na minha opinião, fazer estratégias de marketing ativo precisa de uma boa estratégia para você não ser chata. Entrar em contato com o seu cliente é um pouco invasivo. Como que você faz uma estratégia para você não ser invasiva, tá? Então, na minha opinião, o WhatsApp é uma excelente ferramenta. Usem o WhatsApp Business, né? Porque tem os dois tipos, o WhatsApp normal e o WhatsApp Business. Tem mais ferramentas que você consegue pôr o catálogo lá e você consegue fazer várias ações ali, tá? O TikTok, gente, eu ainda sou um pouco resistente porque o meu público-alvo não está no TikTok, mas o seu público-alvo pode estar. Eu ainda sou um pouco resistente, mas é uma ferramenta que dá dinheiro? Dá. Se o seu público-alvo, que é mais jovem, está lá, se o seu público-alvo está lá por ser o mais jovem, você tem que estar lá, tá? Então, tenho depoimentos de clientes que ganham muito dinheiro por estar no TikTok, ok? Então, lembrem que é um público mais jovem, Instagram público mais diverso, Facebook de diverso para mais sênior, pouco assim, tá bom? Então, no kit de ferramentas de vocês vai ter ações para vocês fazerem sobre isso, tá bom? Ai, acho que eu consegui passar quase tudo, só falta mais um pouquinho. Às vezes Cíntia, não está no TikTok, está no Kawaii. Oi, pode falar. caiu a minha conexão e eu retornei agora. Eu peguei só o finalzinho do TikTok. Eu não sei se tem sentido o que eu vou falar, Hum, mas eu tive uma experiência em partes agradável e em partes desagradável na loja com o Instagram, né? A gente começou a movimentar a conta, comecei a conseguir mais seguidores e eu percebi que fazendo vídeos sérios, mostrando o resultado do meu trabalho, mostrando as coisas, não dava em nada. Aí eu comecei a fazer, tipo, esses vídeos engraçados aí, que eu comecei a ver sugestão na internet. certo. Até subir no poste para fazer propaganda eu fiz. E começou, eu tive 5.000, 6.000 visualização em um vídeo. Só que eu perdi a minha conta do Instagram. Falaram que foi uma postagem que
Tipo, é como se infringisse. E eu Sim, você tentei usava recorrer. hashtag? Não, eu acho que foi uma capinha que a gente tirou foto que tinha o nome Prada. Ah, sim, é isso. Eu já perdi uma E, conta por causa disso também. mas não tava nem divulgando, nem era só imagem, sabe? Sim. E aí depois eu não. A gente voltou com. Aí eu fiquei tentando resgatar esse Instagram, mas eu perdi. E Uhum. a gente tentou começar do zero. Tentou não, estamos tentando. Só que eu tô Sim. com 300 seguidores agora. Mas o que eu queria deixar é. O que eu senti nisso, que você. Desculpa até a expressão, não, tipo assim, você tem que ser um palhaço ridículo para você ter engajamento, entendeu? Depende do seu público-alvo. Aham. Depende, porque vai, se é algum produto que eu vou consumir para empreendedorismo e alguém está fazendo palhaçada, eu descarto na hora. Se é algum Uhum. produto para mãe e alguém está fazendo palhaçada, se é para mãe atípica, o que for, eu descarto. Então depende de quem é o seu público-alvo para ver. E Uhum. aí o TikTok ele tem mais essa pegada de ser mais curiosidade, mais coisinha engraçada, ele tem. Por quê? Porque é o público mais jovem, geração Z, que leva tudo mais ou menos na brincadeira, entendeu? Uhum. Depende, Uhum. tá? A minha aula de Insta Marketing que eu falei vai te fazer ter mais seguidores, mas como a Ju já falou, o seguidor não paga boleto. Uhum. Mas se no momento você não quer, ai, Cíntia, tô com vergonha porque eu tô com 300 seguidores, lá, o meu segredinho dessa aula é como você ter seguidor segmentado, o seu público-alvo específico de forma orgânica, mas como você não vai pagar, você precisa exige muito tempo, mas pelo menos você consegue. Então, eu vou mandar para vocês por e-mail essa aula adicional, tá bom? Uhum. Legal. Boa. Então, falei para vocês do caderno de ferramentas, vai ter isso também, tá? Então, gente, por favor, assinem a lista de presença. Vou colocar agora aqui a lista de presença novamente para vocês. Enquanto isso não acabou, tá? Só tem mais 2 minutinhos de informação muito importante que eu quero passar para vocês. Deixa eu jogar aqui só. A lista de presença é a mesma para quem já preencheu, não precisa preencher de novo desta aula, tá? A aula passada foi outra lista de presença e essa é a lista de presença que eu passei no comecinho da aula às 8 da manhã e estou passando agora. Então, falei, né, gestão de tempo, meta smart, reservar 1 hora para estudar e fazer planejamento estratégico. Falei da live Insta Marketing que eu vou mandar para vocês e vou mandar também o caderno de ferramentas, que são esses materiais de lição de casa para vocês treinarem. Então, olha que legal. A gente encerrou a segunda live preparatória, né? Como assim live preparatória? Nós fazemos 3 lives preparatórias para que quando vocês cheguem no encontro presencial, no encontro Mulheres de Negócios, vocês já estejam mais maravilhosas ainda com conteúdo, com estratégias, com sucesso para chegar ali, ó, fazer negócio, fazer parceria, fazer network, fazer conexão. Tá? Em alguns dias após esse encontro, vocês já serão medidas pelo Sebrae para saber se vocês já tiveram um aumento de faturamento. Então, olha só, a nossa obrigação é fazer com que vocês aumentem em mais de 15% o faturamento de vocês. A gente não está aqui só para fazer aula, só para fazer encontro, não. O Sebrae quer que vocês aumentem o faturamento de vocês. Para isso, a gente tem que articular estratégias para aumentar o faturamento de vocês. Então, na minha opinião, essas 3 lives preparatórias para o encontro de negócio é um conjunto perfeito para que quando vocês saiam do encontro de negócios, vocês já estejam aumentando mais que 15% no faturamento de vocês. A gente, na quarta passada, teve planejamento estratégico, a live está gravada. Essa também a gente continua deixando gravado. Vou mandar para vocês assim que eu conseguir transformar vídeo e para outra plataforma. E quarta-feira que vem vai ser uma aula muito importante, preparatória para vocês irem para o encontro de negócio. Então, vai ser divulgação, comunicação e pitch. Ali a gente vai fazer checklist com vocês do que vocês devem levar, do que não devem levar, do que fazer, do que não devem fazer,
o que é pitch, como preparar seu pitch, como se comportar, como não se comportar. A gente vai dar todo um preparatório. E aí, no dia 30/4, a quarta-feira, 8 horas da manhã, eu espero vocês para a gente ter um encontro maravilhoso. É o primeiro encontro só de mulheres empreendedoras, mulheres empresárias no Leste 2. A nossa patrocinadora é a Juliana Lourenço, que eu já falei para vocês que admiro, adoro. Convido vocês a seguirem o Instagram dela, eujuliana.lourenco, e a empresa Conta Delas, que é a contabilidade que ela está patrocinando essa jornada, patrocinando para fomentar mais ainda o empreendedorismo feminino, que ela já articula esse movimento com muita maestria há muito tempo. Ju, gostaria da sua palavra, meu amor. Bom dia de novo. Gente, a gente começa o dia já muito grata, né? Com esse tanto de conteúdo, com esse clima incrível. Quero agradecer o Sebrae de novo pela nossa parceria, agradecer a vocês. Se eu não me engano, a gente encerrou as inscrições, ou não? Se não, falta 2 ou 3, né? Porque ontem a gente tinha 5 vagas, então eu tenho falado muito com a Cíntia essa questão da gente ter mulheres de negócios, e eu quero deixar essa sementinha aí para vocês, porque eu faço eventos, eu participo, eu dou palestras, e às vezes as mulheres estão saindo de casa para tirar uma foto num evento e falar que foi. Mas aqui, a mesa que a gente está criando é uma mesa de negócios. Nós estamos focadas em fomentar o empreendedorismo feminino para que a gente consiga comprar uma da outra, contratar a outra, para que a gente consiga fazer o dinheiro rodar mais tempo nas nossas mãos, porque a mulher que tem independência, liberdade financeira, ela se torna uma mulher mais livre, menos problema emocional, com menos abusos. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na minha palestra lá no dia, mas existe também violência patrimonial. Então, a gente pensa que, às vezes, a violência contra a mulher é só a violência doméstica, a violência de quem apanha, mas quando a gente empreende e a gente domina esse negócio, o dinheiro e todas as vertentes, a gente, com certeza, vai construir um futuro melhor para nós e para quem está ao nosso redor, né? Porque a mulher, quando empreende, ela sempre acaba melhorando o seu entorno. Então, com certeza, esse nosso encontro aqui vai melhorar o entorno do Leste 2, da Zona Leste, e vamos que vamos, bora fazer negócios. É isso. Obrigada, Si, obrigada, Sebrae. A gente que agradece, Ju, por aceitar a nossa parceria, por estar sempre com a gente, ajudar. Como a Ju falou, na verdade, as inscrições já foram encerradas e a gente achou uma maneira de encaixar mais algumas, porque a procura está sendo muito grande. Então, eu peço para vocês, né? Aliás, agradeço para quem me respondeu com prontidão, para quem me respondeu rápido, para quem me ajudou a organizar, que não é fácil organizar um evento desse, né? Infelizmente, algumas pessoas não me responderam a tempo, perderam, né? Mas aí eu e a Ju conversando ontem, a gente vai fazer um paliativo e conseguimos encaixar mais 5 lugares. Porém, eu tô vendo o meu WhatsApp bombando. Eu acho que já preencheu essas 5 adicionais que a gente colocou, tá? Vai ser um agregado que a gente vai pôr na metodologia. No dia vocês vão ver que vai ser tipo o puxadinho que a gente fez para dar certo. É o puxadinho que vai dar certo, mas pelo menos o que eu pensei? Ah, vai dar mais trabalho para mim, mas e para elas? Vai entregar mais, vai ser mais mulheres conectando-se. Então não interessa que vai ter trabalho para mim. O importante é o resultado para vocês. Por isso que a gente abriu esse puxadinho aí para dar certo para vocês. Não importa o operacional que vai dar um turbilhão, tá bom? Meus amores, para quem ainda não me segue, Cíntia Kelly Oficial, porque eu sou muito famosa, tem, né, meu fã-clube, esse aqui é o oficial. Podem me chamar, podem me marcar, quem tirou foto é aqui e quiser marcar, apesar que, poxa, eu nem tirei dessa vez, não tem problema. Quarta-feira que vem, às 8 horas da manhã, será a terceira e última live preparatória
para que dia 30/4 seja aquele evento incrível, inenarrável, transformador, que eu sei que vai ser. Vocês vão ficar muito gratas por ter participado, por ter entrado nesse encontro Mulheres de Negócios, tá bom, meus amores? Muito obrigada. Ficou gravado aqui. Eu vou baixar o arquivo, jogar para outra plataforma para mandar a gravação para vocês. Vou mandar material tudo certinho. E vocês sabem que a gente tem um contato muito próximo. O que precisarem, só me chamar no WhatsApp que a gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada de verdade. Parabéns para vocês que estão aqui nessa jornada. Um beijo enorme. Para a gravação.